Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. É uma alegria estar com os irmãos novamente. Depois de um tempo, nós temos memórias muito carinhosas do nosso acampamento do ano passado, principalmente da Noite de Talentos, mas algumas coisas que aconteceram naquela noite, acho que é melhor a gente deixar para o acampamento, né? Algumas pessoas aí que passaram o ridículo. Mas nós temos memórias muito carinhosas desse tempo. E é bom estar aqui. Hoje a nossa filha Sara não está com a gente, porque ela está servindo no acampamento Palavra da Vida, lá da Argentina. Ela está há 40 dias lá, a gente está de folga dela. Mas não estamos tão sozinhos assim, porque a gente foi surpreendido por algumas notícias. Quer dizer, não tão surpreendido assim, né? Mas a Bruna está grávida. Obrigado. Não, segura aí, segura. Essa foi a notícia tranquila. E ela está grávida de gêmeos. E são duas meninas. A coisa foi escalando assim. Então, nosso coração está cheio nessa virada de ano com essas notícias. Estamos processando tudo isso ainda. E para começar o ano, Daniel me convidou para estar com vocês e eu parei, orei, entendi de nós meditarmos sobre essa profecia aqui de Jeremias, que o Senhor fale ao coração dos irmãos, fale ao meu coração também enquanto eu volto a esse texto aqui, amém? Queridos, a gente tem aqui um profeta Jeremias, e eu acho que antes de tudo é importante a gente encaixar que profeta é esse, que tipo de profeta é esse. A gente tem muitos profetas no Antigo Testamento e nós temos ali, podemos dizer, diferentes tipos de profetas. O primeiro profeta que a gente lembra, normalmente por excelência, é o Moisés, né? Mas ele é uma figura muito única. A gente tem também alguns profetas que eles costumam ficar ali meio em torno do rei, da corte real, e várias histórias que aparecem sobre o rei, tem um profeta lá. O mais emblemático desses é o profeta Natã, que sempre está ali em volta do rei Davi. A gente tem também alguns profetas que eles tiveram um ministério tão emblemático que eles tinham uma concentração de milagre por metro quadrado impressionante. A gente teve Elias e Eliseu. Esses dois profetas, assim, tudo que estava acontecendo com eles envolvia. Teve assim, machado afundado na água que levitou. Teve menino que mexeu com a calvície deles, uma ursa comeu. É um negócio assim que é milagre, coisas sobrenaturais. Mas a gente não tem um livro do profeta Natã, a gente não tem um livro de Elias, a gente não tem um livro de Eliseu com as palavras deles. Mas a gente teve alguns profetas que tiveram um ministério muito forte em relação aos oráculos, às profecias, às palavras que eles traziam. E esse ministério foi tão emblemático que, no fim da vida deles, eles fazem uma espécie de coletânea, best of, o melhor de Isaías, o melhor de Oséias, o melhor de Jeremias. Então, quando a gente olha aqui para o livro de Jeremias, a gente tem aqui as profecias mais importantes, mais emblemáticas do Jeremias. E algo muito característico também é esse momento que é o chamado do profeta. Mas eu acho importante mencionar que esse chamado, a gente está imaginando ele aqui, jovenzinho, e tem um momento aqui que ele até fala, eu sou só um garoto, depois eu vou comentar isso. Mas ele está sendo escrito e colocado junto no final da vida de Jeremias. Isso é importante porque algumas coisas na nossa vida a gente olha em retrospecto, a gente olha para trás e a gente lembra lá atrás, quando Deus nos chamou, a gente lembra lá atrás a decisão que a gente tomou. E a gente vê como levou tempo para essas coisas serem construídas na nossa vida. No final da mensagem eu volto para esse ponto. Mas eu queria ver aqui três coisas importantes dessa profecia e que elas possam apontar caminhos para esse novo ano da sua vida, para esse novo ano aqui do povo celestial como igreja, caminhos para um novo ano a partir dessa profecia de Jeremias, do chamado de Jeremias. Primeira coisa que a gente tem aqui, não sei se os irmãos repararam, a gente tem uma tensão, um choque, tem duas coisas aqui que elas estão se provocando mutuamente, que é esse cabeçalho que explica onde Jeremias viveu e a primeira palavra que Deus traz para ele.
Nesse cabeçalho a gente vê um monte de nome difícil para tentar situar a gente no momento em que Jeremias estava vivendo. Aqui fala o nome dos reis, fala a região onde ele vivia, todos os fatores aqui geopolíticos em volta da vida do Jeremias. Era a época de tal rei, ele veio de tal família, de tal descendente, de tal linhagem, ele viveu em tal região. Esse aqui é o contexto que molda o Jeremias. Essa é a primeira informação. E a gente poderia parar e pensar no contexto que nos molda, no contexto que te molda. A saber, a gente tem o nosso contexto físico, pessoal, a nossa condição corporal. Hoje, por exemplo, esse meu último ano de vida tem sido muito moldado por uma dor lombar que eu descobri que mudou toda a minha rotina. Tenho feito tratamento, fisioterapia, não pude me exercitar, ganhei peso. Você pode pensar em questões físicas tuas. Eu cresci como uma criança asmática, isso moldou a minha infância. Você pode pensar coisas do teu físico, do teu corpo, que moldam você. Mas além disso, a gente tem um contexto familiar. Coisas que aconteceram na nossa família também, às vezes saúde, eu perdi meu pai muito novo. Ou mudanças na família, contendas, brigas. Ou mesmo, acho que muitos aqui, um contexto de imigração, de mudança de país. Então a gente tem a nossa constituição pessoal, mas tem a nossa constituição familiar, mas além disso tem o lugar onde a gente está inserido, a nossa cidade, o que está acontecendo na nossa cidade. Eu vim aqui comentando no caminho com a Bruna que eu ouvi a notícia que agora a 99, o aplicativo começou a fazer corrida de mototáxi. Os irmãos sabiam disso? Imagina o que vai acontecer nessa cidade com mototáxi rolando. Isso vai impactar a gente. Talvez tem gente que vai por um mototáxi baratinho conseguir chegar mais cedo em casa e ter mais tempo com os filhos, ou para fazer isso, ou para ler a Bíblia, ou para fazer aquilo. Isso, uma coisa da nossa cidade que nos impacta. No nosso país, uma crise financeira, para onde vai a política externa, tudo isso está à nossa volta nos moldando. Começar o nosso corpo, a nossa família, o nosso contexto econômico, político, e está posto aqui tudo que está em volta de Jeremias. Mas de repente, olha a atenção, a provocação, quando no verso 5, a palavra de Deus vem até ele e diz assim: antes que você fosse formado no ventre. Hoje a Bruna está formando a Cora e a Alice no ventre dela. Mas antes da Cora e da Alice estarem sendo formadas, antes o Senhor já tinha algo com elas. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, antes de qualquer um desses fatores, físicos, familiares, geopolíticos, econômicos, antes de qualquer uma dessas coisas, o Senhor já tinha ideias, propósitos, palavras para nós. Que negócio é esse? Uma coisa que é anterior a tudo. Isso não provoca vocês? Para mim, quase, sabe aquela expressão antiga? Acabou de entrar no bonde, já vai sentar na janelinha? Alguém conhece essa expressão? Alguém já andou de bonde? Acho que não, né? A expressão, mas assim, entrou no trem e já quer sentar na janelinha. O que a gente quer dizer? Você nem entendeu o assunto e já está querendo se meter. Você ouviu uma conversa, seja numa reunião, ou seja uma discussão, e você já chega dando opinião, fala: ei, peraí. Você não entendeu aqui tudo que está envolvido, todas as informações, você já está dando opinião aí. Entrou no trem e já quer sentar na janelinha. Segura, se familiariza primeiro. É quase como se o Senhor tivesse dito isso. Peraí, antes de você falar que você é moldado pelo que está acontecendo no seu físico, na sua família, no seu país, isso, naquilo, antes dessas coisas chegarem, eu já tinha um propósito. Antes de você nascer aqui ou ali, antes de acontecer tal e tal coisa na sua família, antes da sua vida receber uma guinada para lá, porque a sua empresa fechou e decidiu ir embora do Brasil, antes de qualquer um desses fatores que influencia a sua vida, antes eu já tinha algo. E parece que a nossa vida, a nossa história se dá nesse choque entre
tudo que está na nossa frente e o propósito de Deus que é acima, superior e anterior a todas essas coisas. E nessa tensão a nossa história vai se construindo. Eu ouvi uma história uma vez que me provocou bastante. Estava conversando com uma irmã, e essa irmã estava contando que ela, apesar de hoje ser uma psicóloga cristã, que já escreveu alguns livros, tem até um ministério emblemático, ela veio de uma origem muito simples, do interior, da roça, né, a gente diz. E a sua mãe era uma pessoa tão simples, mas tão simples, que a gente não pode conceber a simplicidade dessa mulher, que ela não sabia, ela se casou adolescente, muito nova, e ela não sabia como ou o que era direito gravidez. Então depois que ela se casa, menina, ela vai ao médico porque ela está sentindo a barriga dela se mexer. E ela fala, tem alguma coisa estranha. E aí o médico pergunta, mas moça, como estão as suas regras? Era o jeito que se falava na época. E ela fala, não, eu não tenho mais as minhas regras desde que eu casei, eu achei que era assim. E aí a médica então percebe que ela nem entendia como se dava a concepção, e como se engravidava, e o que isso tinha a ver com os ciclos, ela não entendia de tão simples. E foi assim que essa mulher, essa psicóloga com quem eu estava conversando, nasceu. A mãe dela nem sabia que ela estava ali, nem sabia. Então, imagina essa pessoa lendo esse texto e falando, eu não fui planejada pelos meus pais, os meus pais nem tinham essa noção. E eu acho que essa pode ser a história de muitos de nós. Às vezes um acidente foi a nossa concepção. Não para o Senhor. A nossa história pode se dar nessas coisas que parecem ter um aspecto de acaso e serem coisas tão fortes, mas existe algo anterior à nossa história. Os propósitos eternos de Deus que estão se manifestando, se cumprindo de maneira profunda e misteriosa. E a história de Jeremias começa assim. Todas essas informações sobre onde ele era profeta, mas Deus dizendo, antes mesmo de tudo isso, eu já tinha algo para você. Eu já pensava em você. Eu já planejava você. E ele fazia isso anteriormente com alguns propósitos mais claros. Aqui a gente tem algumas palavras aqui. Eu te escolhi, eu te separei e eu te designei, eu te entreguei como profeta às nações. Você foi escolhido, separado e entregue. Escolhido, separado e entregue. Escolhido, separado e entregue. O que isso quer dizer? Queria fazer um exercício aqui, gente. Vou contar com a participação dos irmãos. Vamos parar agora. Eu gostaria que os irmãos me respondessem, pensassem, o que é que Deus está fazendo? O que a gente pode dizer que Deus está fazendo? Mas não é assim, o que Deus fez essa semana, o que Deus está fazendo hoje em São Paulo, no Brasil, na sua família. Não, que a gente pode dizer que Deus está fazendo em todo lugar o tempo todo. Tipo assim, o que Deus faz? O que Deus está fazendo? O que Deus está aí na atividade? Fazendo sempre. Por favor, me ajudem. Vamos lá, quem dá mais? Um de cada vez. O que Deus está fazendo? O Senhor está cuidando. Quantos salmos nos expressam a mão do Senhor? O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. Tem uma imagem linda em Apocalipse, em que a gente vê as igrejas, aquilo que simboliza as igrejas, na mão de Jesus, e Jesus segurando na mão a igreja. Nós somos a igreja dele, a gente está aqui, na mão de Jesus, sendo cuidado. Podemos dizer, Deus está cuidando, em todo lugar, em todo mundo, dos seus. Ele está cuidando. O que mais? O Senhor Deus é um Deus que fala. A voz do Senhor. Tem um salmo que só diz sobre, ele compara o trovão com a voz do Senhor. E a voz do Senhor como um trovão,
O que ele está nos ensinando esse salmo? Que se a gente reparar bem, em tudo a gente pode ver Deus falando. É como se tudo fosse translúcido, transparente, como um trovão. Em tudo a gente pode ver, Senhor, fala. Mas especialmente Ele fala na sua palavra. Especialmente Ele fala para se revelar, para revelar os seus planos, para aquietar o nosso coração. Ele fala conosco, no nosso íntimo. O salmista diz, Tu és o meu Senhor. Que prepotência, né? Aquele Criador dos céus e da terra é o meu Deus. Ele fala ao meu coração. O Senhor está cuidando, o Senhor está falando. O que mais? O Senhor vem moldando, como aquela imagem também de Jeremias, que ele é convidado a descer à casa do oleiro, e ele vê que Deus está com o povo como um vaso de barro moldável nas suas mãos. Tem uma hora que esse vaso se seca, e aí ele só não serve mais para ser moldado, só para ser quebrado. Mas espera-se que a gente seja como esse barro moldável nas mãos do Senhor. Ele vai moldando o nosso caráter, nossa personalidade, está moldando. O que mais? Podemos dizer, Deus está salvando, tem salvo pessoas, Deus está julgando, Deus está curando, Deus está despertando, Deus está movendo, Deus está enviando, Deus está visitando. A gente poderia passar, gente, fica um exercício para os irmãos fazerem no carro, indo para casa, ou na hora do almoço, parar e pensar, o que a gente pode dizer que Deus está fazendo em todo o tempo? Mas por que eu propus esse exercício? Quando aqui o texto diz que Jeremias foi escolhido, separado e entregue, ele foi escolhido, separado e entregue para isso, para ser um cooperador, nisso, para estar no time de Deus. Se a gente está no time de Deus, a gente está sendo entregue em prol de tudo isso. Então, se Deus está cuidando, Ele pode estar fazendo isso através de você. Se Deus está falando, Ele pode estar fazendo isso através de você. Se Deus está moldando, Ele pode estar fazendo isso através de nós. Deus está fazendo isso através do seu povo, principalmente. Nós cantamos sempre, somos instrumentos nas suas mãos. Então, o que essa profecia que está nos desafiando é para nós sabermos que estamos sendo escolhidos no time de Deus para fazer tudo isso. Lembrando, a gente é escolhido não pelos nossos méritos. Aqui a gente tem que lembrar que a gente é escolhido antes de poder oferecer qualquer coisa. Os meus pais, eles eram separados e o meu pai morava no interior. E quando era o meu final de semana, de passar um tempo com o meu pai, ele me buscava em São Paulo e eu passava lá um tempo com ele numa cidade bem pequena em Minas Gerais, chamada Camanducaia, perto de Monte Verde. E assim, era uma realidade para quem crescia em São Paulo, fechado dentro de casa, apartamento, ir para o interior, para uma cidade pequena, onde a molecada ia para a praça brincar. Aquilo para mim era um mundo paralelo. E eu ia lá, o paulista, com medo de se machucar. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu ia para a praça e via a liberdade daquelas crianças. E aí tinha um determinado momento que acontecia o futebol na praça. E aí pegava os dois meninos mais fortes, que jogavam melhor, e eles começavam a tirar o time. E lá eu descobria que um paulista, ele ia ser o último a ser escolhido em qualquer time. Então eu era sempre o último a ser escolhido. Mas teve um dia que foi pior do que isso. De repente, na hora de escolher o time, eu fui sobrando, e aí quando eu sobrei, eu percebi que aconteceu uma briga. Os dois meninos que estavam escolhendo o time, eles começaram a brigar para ver quem não ia ficar comigo. Eu não quero ele no meu time, já ficou comigo a última vez. Não, vai para o seu time. Eu falei, nossa, não é que eu sou o pior, eu sou o menos um, assim, atrapalho o time. Foi frustrante, foi doloroso. Mas nessa hora que o time está sendo escolhido, você fica lá, você fica se comparando, você fica pensando, o que eu tenho para oferecer, o que eu não tenho para oferecer. E aqui a gente é escolhido para o time de Deus antes de ter qualquer coisa para oferecer. Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, te separei e te entreguei.
Não sei como é essa sensação de ser entregue por Deus para algo, mas deixa eu te dizer, isso é o que Deus costuma fazer. Esse é o nosso Deus dadivoso, esse Deus que está sempre dando uma dádiva, presenteando. Isso faz parte da natureza dele. Olha para a criação de Deus. Uma vez eu e a Bruna, nós fomos para a praia e a gente estava em Ubatuba, estava muito sol e a gente precisou comprar um guarda-sol. A gente não aguentava. E a gente comprou um guarda-sol caro, chique. Falei, nossa, esse aqui a gente vai ficar bem. Deu 2 dias de vento, quebrou o guarda-sol. E a gente torrava no sol embaixo daquele guarda-sol. E aí a gente encontrou uma praia que ela tinha muitas árvores. E a gente falou, nossa, a gente não precisa do guarda-sol, a gente pode pôr a cadeira embaixo dessa árvore. E a gente começou a olhar, nossa, essa árvore é muito mais fresquinha que um guarda-sol. Ela não quebra quando venta. Ela é de graça. E ela ainda dá comida para os passarinhos, ela tinha uns coquinhos e os passarinhos ficavam vindo comer esses coquinhos. Aí eu falo, olha o que o homem cria. É caro, você passa calor e quebra. Olha o que Deus cria. É uma coisa que funciona, que alimenta a criação e que é melhor. Olha, a criação de Deus, ela está sempre entregando comida para a gente. A terra dá comida, dá alimento. É esse Deus que entrega, que presenteia. E o melhor de nós, como igreja, como povo celestial, como povo de Deus, se dá quando a gente assume essa natureza e também permite que Deus nos entregue para esse mundo para cumprir os seus propósitos de salvar, cuidar, restaurar, amar através de nós. Quando nós nos permitimos ser entregues por algo. Ano passado, eu tive um período sabático. E nesse período sabático eu passei 4 meses nos Estados Unidos fazendo estágio em algumas igrejas lá. Fui lá, ficava 1 semana em uma igreja, vendo como eles faziam igreja. Diferentes denominações, passei mais de 3 estados. E teve um momento que a Bruna esteve lá comigo, a gente estava num estado lá quase no Canadá chamado Vermont. Lá nas montanhas e tal. E a gente tirou um final de semana para passear. Mas é crente, né? Domingo de manhã acordamos, dá tempo de ir no culto, vamos achar uma igreja aqui. E aí a gente precisava ir a pé, a gente abriu, falou, nossa, a igreja que dá para ir a pé é essa igreja metodista aqui, antiga, tem quase 300 anos essa igreja. Nossa, diferente, vamos lá. Que horas que é o culto? Aí chegamos na igreja, um prédio histórico, e estava fechado. Tinham assim, 2 carros na frente, e as portas estavam fechadas. A gente, será que não tem culto? A gente ouviu um barulhinho lá dentro, abrimos a porta da igreja, não vimos ninguém no andar de baixo. E aí a gente ouviu um barulho lá no salão e a Bruna foi na frente. Esse foi o nosso erro. A Bruna entrou e já foi sentando. Se eu tivesse ido na frente, eu tinha olhado. E assim, era um salão de uma igreja de uns 300 anos e tinham ali 5 pessoas. Eu acho que eu teria olhado e ido embora. Mas a Bruna já foi entrou e sentou, aí todo mundo olhou para ela, ou todo mundo, as 5 pessoas olharam para ela. E aí eu falei, agora não dá para ir embora. E aí sentamos, e a média de idade devia ser 80 e alguma coisa. E tinha uma irmã mais jovem de os seus 60, que ela colocava um louvor no aparelho de som. E na hora da pregação eles não tinham pastor. E essa irmã foi lá na frente, abriu um daqueles devocionais, assim, estilo pão diário, leu o devocional, essa foi a pregação deles. Cantaram esses hinos, e aí todos viraram para a gente e falaram, o que vocês estão fazendo aqui? A gente não recebe um visitante aqui, acho que deve ter mais de uma década. A gente explicou, a gente é turista, brasileiro, sou pastor, a gente está visitando, olhou eles, E aí então eles convidaram a gente para almoçar com eles. A gente vai ter um almoço. A gente desceu e aí eu vi uma das cenas mais tristes que eu já vi numa igreja. A gente passou pela sala das crianças. E tinha uma sala das crianças, todos os brinquedos, as cadeirinhas coloridas, viradas em cima da mesa. E a sala das crianças era vazia e não tinha nenhuma criança. As crianças não estavam mais lá. A gente olhou e falou, essa igreja, ela está assim, na UTI, dando os últimos suspiros. Talvez agora ela já não exista mais. Basta ali 1 ou 2 velórios, acabou essa igreja.
ela vai virar um museu, vai virar um prédio histórico, talvez um café. Mas aí o que aconteceu? Nós sentamos para almoçar com eles, eles colocaram comida na mesa, eles olharam para a gente, perguntaram a nossa história, compartilharam a história deles, compartilharam a história daquela região, explicaram o que aconteceu com aquela região, que era uma região de fazendas, mas as fazendas fecharam, se tornaram casas de veraneio, resorts de esqui, então parou de ter emprego, as pessoas foram indo embora, a igreja foi se desfazendo. Então nós oramos por eles, eles oraram por nós nos abraçamos, partimos o pão, e a gente saiu para ter o nosso dia de turista. E aí fomos para a cidadezinha do lado, que era uma cidade turística, cafeterias, museus, restaurantes, e a gente não podia fazer muita coisa, porque era tudo em dólar. Em determinado momento a Bruna queria ir ao banheiro, a gente falou, a gente precisa de um banheiro. A gente entrava num estabelecimento e falava, podemos usar o banheiro? Eles, só se você consumir. A gente olhava o preço da coisa, $25. Não, obrigado. Aí ia para uma outra loja, posso usar o banheiro? Não, só se você consumir. Posso usar o banheiro? A gente demorou quase 1 hora para encontrar um banheiro. Uma hora a gente desistiu e consumiu alguma coisa e foi ao banheiro. Olha só, gente. Uma cidade turística linda, ela tem tudo. Se você paga. Experimenta não ter dinheiro para ver se você faz alguma coisa. São Paulo tem tantas coisas para oferecer, se você paga. Nova York é incrível, se você paga. A cidade dos homens, ela é assim. Em compensação, a gente vai numa igreja, ainda que uma igreja quase morta, e ela tem uma mesa posta. Ela tem pessoas que olham para você e falam, oi, tudo bem? Quem é você? Qual é a sua história? Deus te abençoe. Essa é a vocação da igreja. Quando ela se entrega e se dá por algo. Mas então é tempo da gente parar e se perguntar, Senhor, pelo que você tem me dado? Agora, às portas de ter gêmeas, eu falo, nosso Senhor, Ele vai me dar um bom tempo para cuidar dessas meninas. As minhas noites de sono, já estou pensando, eu preciso comprar uma Kombi, gente, um carro maior. Preciso de uma doblô, de alguma coisa grande. Eu preciso me dar por isso. E isso faz parte, talvez o Senhor está te chamando para se dar como pai, como mãe, como marido, como mulher. Se entregue. Como líder de louvor, como professor das crianças. Seja qual for o ministério, se dê, se entregue por algo como um mentor, um discipulador, como um intercessor, como alguém que vai ofertar, como alguém que vai servir. O Senhor está nos dando, nos entregando. Então, quando a igreja para e olha assim, o Senhor me escolheu, me separou para me dar em torno dos seus propósitos desse mundo. A gente cumpre a nossa vocação, porque esse nosso Deus é um Deus dadivoso, que entrega as coisas, e foi isso que Ele fez com o Filho dEle. Ele deu o Filho dEle para se entregar em nosso favor. Então que nesse ano, os irmãos possam parar e pensar, Senhor, para que o Senhor está me entregando? E eu sei que quando a gente para e pensa isso, a gente talvez entre em crise, porque a gente se considera inadequado. É o que aconteceu com Jeremias. Ele responde para o Senhor, Senhor, mas eu sou só um garoto, eu sou muito jovem. Essa síndrome de impostor, quem já passou por essa síndrome de impostor? As pessoas veem algo em você que você não vê. Ou tem um título, um cargo, e você fala, quem foi o doido que me deu esse título? Quem acreditou que eu podia ter esse cargo? Eu sou uma fraude. Quem já se sentiu uma fraude? Isso está acontecendo com Jeremias. E duas coisas transformam. Quando a gente olha um pouquinho mais para frente, a gente vê que fala aqui que Jeremias, ele era como uma defesa de um homem só contra esse povo. Ele era como uma fortaleza. O ministério dele representou tudo. Como que ele foi dessa inadequação de falar, eu sou só um garoto, para um ministério tão emblemático e tão usado pelo Senhor? A gente tem aqui algumas coisas que separam, e com isso eu gostaria de ir para o final dessa palavra. Algo que acontece é um toque do Senhor. Diz que o Senhor, no verso 9, o Senhor estendeu a mão e tocou
Jeremias, e pôs as palavras na boca dele. Quando a gente vê aquilo que Deus está nos chamando para ser, isso parece tão distante, a gente se sente inadequado, se sente um impostor. O que a gente precisa é de um toque de Deus na nossa vida que nos capacita. Você está olhando para esse desafio, falando, eu olho para esse ano e falo, como é que eu vou dar conta desse ano? Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, você precisa de um toque de Deus para te capacitar para dar conta desse ano. Eu preciso de um toque de Deus que me capacite para ser um pai de gêmeas. E além de um toque, o Senhor traz para ele duas visões. A primeira visão diz que o Senhor, e veja bem, quando a gente diz aqui visão, não é uma visão como os profetas têm às vezes, que é uma visão, um êxtase, que ele sai daqui e enxerga tronos. Não. Ele está vendo coisas na frente dele, e aquilo que ele está vendo na frente dele, Deus está falando com ele. Ele está vendo uma árvore e uma panela, ele tem uma visão de uma árvore e de uma panela, e Deus fala com ele através da árvore e da panela. E Deus fala assim, olha para essa amendoeira. E para a gente não funciona, porque aqui tem um jogo de palavras no hebraico. A árvore, a amendoeira, é algo como shaked, com a minha péssima pronúncia aqui do hebraico. Shaked. Mas o verbo vigiar ou estar atento é o verbo shoked. Então o que o Senhor está dizendo? Você está vendo essa amendoeira, poderia dizer essa vigieira ou essa atencieira? Cada vez que você olhar para essa atencieira, você vai se lembrar que eu estou atento. Cada vez que você olhar para essa vigieira, você vai lembrar que eu estou vigilante. Então é uma visão que ao longo do caminho de viver aquilo que Deus me chamou para viver, eu vou me lembrar que o Senhor está atento, que o Senhor está vigiante. E isso vai me sustentar ao longo do caminho. E a segunda visão é de uma panela que está fervendo e que ela é derramada. Deus fala, está vendo essa panela fervendo que foi derramada? Isso quer dizer que eu vou trazer do norte uma catástrofe aí sobre Jerusalém e as coisas vão mudar aqui. Vocês vão ser invadidos, vocês vão para o exílio. Fala, nossa, me ajudou muito essa visão, hein, Deus? Agora eu estou pronto. No que isso ajuda? Isso ajuda porque quando acontecerem essas coisas, todos vão estar dizendo, gente, caos. O mundo está desgovernado. A terra perdeu o controle. O que vai ser? Mas não você, Jeremias. Você vai saber que eu estou por trás dessas coisas. Você vai ter a capacidade de olhar para aquilo que está acontecendo e perceber a minha mão e os meus desígnios. Às vezes a gente, principalmente quem cresceu na igreja, tem um trauma de quem espiritualiza as coisas. Uma coisa é espiritualizar, é tentar ver um significado espiritual em tudo. A outra coisa é discernir e diante daquilo que está posto, perceber que eu posso ver o subtexto, as entrelinhas, os rastros, os vestígios de Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um grande amigo meu, que o pai dele era delegado da polícia investigativo. E a gente lá, adolescente, aprontava um pouco, a gente gostava de, quando os pais dele estavam viajando, pegar o carro do pai dele, aquela coisa de adolescente, né? A emoção, pega o carro, dá uma volta no quarteirão e acha que fala, uau, pegamos o carro do meu pai, fomos até o mercado, que radicais. Só que tinha o seguinte, o pai dele era delegado investigativo. Então, qualquer coisa que a gente fosse fazer, a gente tinha que cobrir todos os nossos rastros. E a gente pegava, o carro está assim, naquele azulejo, a gente punha 1 litro de leite em cada roda para marcar onde estava, saía com o carro e tinha que voltar lá onde estava o litro de leite. E uma vez o pai dele descobriu a gente, porque ele tinha uma jarra de água na geladeira, e quando voltou essa jarra de água estava na metade. Ele falou, você não bebe tanto água, seus amigos vieram aqui, droga, meu pai é um investigador. O pai dele estava sempre vendo os rastros e os vestígios para ver se os amigos do filho iam lá aprontar. E às vezes a gente é tão bom de perceber os rastros, os vestígios de algumas coisas, mas a gente não consegue perceber os rastros e os vestígios da mão de Deus. Acontece algo e a gente fala, onde é que estava Deus? Onde é que estava a mão de Deus nisso? A gente tem que educar o nosso olhar para aprender a ver, olha, Pera lá, isso aqui não foi, Deus estava fazendo tal coisa,
Deus estava promovendo ou movendo isso ou aquilo. A gente vê os rastros, os vestígios, o subtexto, aquilo que está implícito do que Deus quer, da vontade de Deus, do que Ele está realizando, movendo e fazendo. E é isso que o Senhor está ensinando aqui, Jeremias. Quando o caos acontecer, você vai saber que isso foi a minha mão. E você vai ter um olhar de discernimento para as coisas. Então, entre esse que se considerava sou só um garoto e esse que se tornou uma defesa de um homem só, uma coluna de ferro, o que aconteceu? Um toque de Deus que o capacitou, uma visão que mostrava que Deus estava atento e vigilante, e uma visão que mostrava que em todas as coisas, ainda que pareçam caóticas, você pode ver os meus rastros e a minha mão. Importante lembrar, irmãos, como eu mencionei no começo, que Jeremias estava olhando para essa visão no final da vida dele. E às vezes é assim, a gente vê algo que Deus nos chamou para ser, para fazer, e a gente se impacienta. Fala, ué, quando eu vou conseguir viver isso? Quão distante eu estou dessa realidade? E é importante lembrar que às vezes leva uma vida inteira. O Senhor tem me chamado para ser pai de meninas. Quanto tempo eu estou distante de ser esse pai que o Senhor me chamou para ser? Talvez vai ser a vida inteira moldando em mim esse pai. O Senhor me chamou para ser um pastor. Quão distante eu estou de ser esse pastor que Deus me chamou para ser? Talvez a vida inteira essa identidade pastoral vai ser moldada em mim. A mesma coisa como marido, a mesma coisa como filho. Mas a gente sabe que as melhores coisas levam tempo. Se eu dissesse para vocês, olha, eu vou levar você para almoçar hoje aqui no restaurante da Liberdade, em que eles fazem um macarrão instantâneo de 1 minuto que você vai amar. Você vai falar, mais um lamen aí, bacana. Sei que os irmãos gostam de lamen, eu lembro, vocês comendo de madrugada no retiro. Lembro bem. Mas se eu te disser, vou te levar num restaurante que tem um molho que eles preparam por 5 anos. Falar, quê? 5 anos fazendo um molho? O que tem de sabor? Eu nem tenho paladar para isso. Nem roupa. Mas a gente sabe que algo que levou tanto tempo para ser feito deve ser de uma complexidade, de uma profundidade. Então, no fundo, a gente sabe. Os melhores vinhos vão lá ficar mais tempo. As melhores coisas demoram para ser feitas. As maiores construções. Então, por que a gente acha que aquilo que Deus nos chamou para ser tem que acontecer rápido? Leva tempo, às vezes, uma vida inteira. Meus irmãos, que essa profecia de Jeremias possa ter falado ao coração de vocês para esse começo de ano. Lembrando que além de todos os fatores que estão postos hoje diante da sua vida, existe algo acima disso, antes, aquilo que Deus te chamou. Lembrando que esse nosso Deus, que é um Deus dadivoso, Ele também tem essa mania, esse hábito de nos entregar, e essa é a nossa vocação como igreja, nos entregar para os propósitos de Deus. Lembrando também que diante da nossa inadequação, o Senhor vai nos tocando, nos capacitando, Ele permanece atento, e em tudo nós podemos ver a sua mão, e que essa vocação leva tempo para ser construída. Que essa palavra possa iluminar a sua imaginação, os seus pensamentos, alimentar o seu coração nessa semana, nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.